mas sim inflamar e principalmente lucrar em cima de uma mentira na qual milhões de pessoas acreditaram. Desde um cara passando a mão de um bilionário no próprio Mão na cabeça. Você tá caçando um jeito de sair preso daqui, né? Hoje eu... Pode ser. O Júlio, quando veio me completar, tentou fazer gracinha e colocar minha mão no p dele. Isso é ato obsceno. Artigo 233 do Código Penal. até um cristão usando a ciência para humilhar 30 ateus. As 122 características serem alinhadas, por acaso, é uma chance em 10 a 138. Que matematicamente, é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida... No mercado de entretenimento, nada, absolutamente nada é por acaso. Depois do fenômeno TikTok, tudo é milimetricamente calculado para prender sua atenção o máximo possível, mesmo que você já saiba que isso vai acontecer. São milhões de visualizações e principalmente visualizações monetizadas. Guarde bem essa palavra. O formato de conteúdo que muitos dizem ser copiado lá de um canal gringo chamado Jubilee Media esconde algumas estratégias sutis de manipulação em massa que poucas pessoas perceberam, mas que estão virando uma tendência sem volta. Existem 5 casos que mostram não só como uma mentira acontece o tempo todo debaixo do seu nariz, mas que também deixam claro como uma tendência do ódio está sendo formada a cada novo debate 30 contra 1 que aparece. O primeiro e um dos casos mais pesados é o de Pablo Marçal. Ele não te responde uma pergunta de forma objetiva. Mas você não respeita, você queria que eu pegasse no seu p. Ele foge de todas as perguntas. Eu não vou apertar sua mão. Ele fala muito. Mas você nunca Você vai viu vender curso, bosta? cara. Você vai vender bosta? Bosta é esterco, irmão. Não, bosta é bosta. É um comportamento de um sofista de primeira. Vocês vão continuar pobre, cara! Ele consegue usar das melhores palavras e da melhor retórica Nem sabe pilotar helicóptero. Isso ele pilotava, eu errei. pra falar muito e não dizer nada. Deus não opera nisso que você tá querendo defender. Porque pra mim, o dinheiro do Pablo Marçal é um dinheiro sujo. Você aceitar o dinheiro do Pablo Marçal pra mim é semelhante a você aceitar pegar dinheiro roubado do INSS. E eu não quero isso. Eu não quero esse dinheiro. E eu prefiro ser pobre, sem esse dinheiro, mas mantendo meus princípios, do que ser rico com dinheiro sujo. Roy Cohn era o advogado mais temido de Nova York nos anos 70 e 80. Um homem sem escrúpulos, sem moral e sem medo. Ninguém efetivamente gostava do cara, e mesmo sendo conhecido como um grandíssimo filho da p, ele sempre conseguiu o que ele queria. Mas como ele fazia isso e o que toda essa história tem a ver com Pablo Marçal no debate? Roy Cohn dizia que usava 3 regras pra vencer. A primeira é atacar sempre. A segunda, não admita nada, negue tudo. A terceira, aconteça o que for, nunca admita derrotas. Ou seja, o que é verdade, o que é mentira, depende mais do seu ponto de vista do que você imagina. No caso de Pablo Marçal, o que ficou claro é que a verdade é o que ele diz ser a verdade. Pablo atacava todo mundo a todo momento. Pablo negava qualquer acusação e jamais admitia uma derrota sequer. Só aí você já entende por onde esse mercado do ódio e a mentira do formato 30 contra 1 começa. Porém, esse ainda é só o primeiro caso. Em segundo lugar, você vê um outro bilionário que tentou fazer o contrário de Pablo, tentou ser empático, ser respeitoso e no final acabou sendo engolido por um professor esquerdista de geografia. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Você- Mas a isso, sua é, recompensa é proporcional de um entregador de Não, aplicativo? é que você tá abrindo muitas janelas. Porque as pessoas que são tímidas, um pouco mais introspectivas, elas tendem a ficar desconfortáveis e começar a se perder muito mais fácil. Você vai dando um monte de demanda cognitiva pra cabeça dela fritar. Perfeito, porque a discussão moral é essa. O Não, não, a esforço discussão de moral, conduzir não, negativo. a uma recompensa justa. Não, Uma pessoa que trabalha de maneira honesta, criar Vamos parâmetros focar pra isso, Vamos focar. essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque a gente tá falando coisas aleatórias. Aqui, supostamente, vemos um caso diferente. Parece que a pessoa sozinha sempre ganhava dos outros 30. Porém, muitos chegaram à conclusão que um tal professor de geografia teria dado um amasso intelectual no bilionário Flávio Augusto. No debate de Pablo, acontece uma espécie de efeito monólogo, onde pelo fato de Pablo falar muito, levantar muitos pontos muito rápido, não deixar as pessoas concluírem, ele é visto como um vencedor da discussão. No caso de Flávio, nessa parte em que ele discute com o professor de geografia, o mesmo efeito monólogo acontece. Flávio acaba deixando com que o professor fale por mais tempo, o que dá a impressão de que ele venceu o debate, o que até pode parecer justo. Afinal, se uma pessoa tá falando demais e a outra, que era pra ser um especialista, uma autoridade no assunto, um bilionário de fato não fala nada, o que aparenta é que Flávio